Fazendo exames de rotina para a realização de uma pequena cirurgia estética, eu descobri que estava com um tumor no útero e que, por sua rápida evolução, eu teria que fazer uma cirurgia com grande possibilidade de ficar estéril. Ali, o chão se abriu e destruiu todo o meu mundo. Sou órfã e meu sonho sempre foi construir uma linda família ao lado do Cássio, meu noivo, assim que nos estabilizássemos financeiramente, e estávamos nos preparando para isso. Foram anos de incansável dedicação a estudos e trabalhos, madrugadas a fio tentando fazer com que as coisas realmente funcionassem para que um dia pudéssemos ter nossa vida estabilizada e construir nossa tão sonhada família. Cássio é filho único, não tem irmãos nem primos e sempre se sentiu um tanto só também. Nos conhecemos na faculdade. Ele já no 7º período de engenharia civil e eu iniciando no curso de arquitetura e urbanismo. A partir dali, Cássio sempre foi meu anjo da guarda, sempre me auxiliando em tudo e o mais importante. Sua chegada em minha vida preencheu um vazio que eu trazia no coração desde que me entendo por gente. É como se tudo no mundo se resumisse em nós dois, a companhia, a presença dele ao meu lado. Isso me supria quase toda a falta que eu sempre senti de ter uma família. E a única coisa que nos faltava era realmente nossos tão sonhados filhos. O que eu não entendo é como um tumor evoluiu tão rápido e silenciosamente e eu não percebi muita coisa de anormal. Ao menos nada que sugerisse algo tão sério. Mais uma vez, Cássio tomou o controle da situação e, com todo o amor que só ele tem, me aquietou o coração, garantindo que ia ficar tudo bem e que, se não pudéssemos ter nossos filhos biológicos, adotaríamos quantos filhos pudéssemos criar com o amor que temos em nós. A cirurgia seria em janeiro e era finalzinho do mês de novembro. Então, dezembro seria para descansar e nos preparar para o procedimento. Passamos o ano inteiro combinando e programando passar as férias de fim de ano no bangalô do avô do Cássio. Há anos ele falava do local, sempre dizendo que é um verdadeiro paraíso, e eu ainda não havia estado lá, embora conhecesse bem o avô dele. Passo boa parte do tempo entre projetos e reuniões e não me sobra muito tempo para lazer e entretenimento. Então, sempre que consigo sincronizar meu tempo livre com as folgas do Cássio, nos programamos para ficar em casa quietos, vendo séries, cozinhando, cuidando de nosso apartamento e recarregando as energias para mais uma rodada de correria e estresse diários. Conhecer aquele lugar naquele momento era meio que um desafio para mim. Eu iria na condição de hóspede e não de arquiteta, e geralmente eu não faço esses passeios agradáveis desde o início da faculdade. Quando saía, era sempre em trabalho de campo, e confesso que já me acostumei a ver todos os ambientes que frequento com um olhar profissional. Mas ali, não. Ali era diferente. Eu estava indo para descansar e não faria nenhuma avaliação profissional. E isso era tentador para mim. O senhor Miyashiro é viúvo. Veio do Japão ainda criança com seus pais e aqui se criou ajudando seu pai nos trabalhos da terra, vindo a se casar mais tarde com uma brasileira e quando esta faleceu, ele optou em voltar para onde passou sua infância e assim ele vive tranquilamente entre a natureza e os seus cães. Eu o conhecia muito pouco, mas até onde o conhecia, ele sempre se mostrou um homem muito sábio e agradável. E isso era perfeito, porque eu adoro conversar com pessoas sábias. Um ancião oriental é a junção perfeita de sabedoria, inteligência e entendimento. 4 de dezembro. Saímos de Carapicuíba e rumamos para as terras do seu avô.
Fomos de carro e sem pressa, aproveitando para conhecer alguns lugares no caminho e fazer algumas compras. Chegamos nas tão sonhadas terras no dia 7 de dezembro. O nosso combinado foi de não falar nada sobre a cirurgia para não estragar o passeio. E quando descemos o carro, pude ver que o Cássio não havia exagerado em nada quando dizia que aquele lugar era um verdadeiro paraíso. Fiquei extasiada com tanta beleza em um só lugar. Quanto cuidado e capricho em cada detalhe. Desde a entrada da estrada até uma pequena floresta que parecia ter sido projetada em cada detalhe, era tudo muito lindo e tudo sincronizado. Cores harmônicas, plantas ornamentais, diversos bonsais e uma fauna que parecia ter saído dos desenhos da Disney. Meu Deus, como eu pude demorar tanto para conhecer aquela maravilha toda? Fomos recebidos pelo anfitrião e um casal de caseiros que o faz companhia e ajudam a manter tudo em ordem no local. Sempre muito gentil e atencioso e segurando em minhas mãos, ele disse: "A beleza deste lugar vai muito além de que seus olhos possam ver. Aos poucos, ela se revelará a você, se você permitir." Eu parecia uma criança naquele lugar. O cansaço da viagem desapareceu como num passe de mágica, e dos problemas eu nem me lembrava naquele momento. Eu queria ver tudo, saber de tudo relacionado ao lugar. E o Sr. Miyashiro, com sua sabedoria inigualável, me disse que teria tempo para me apresentar todo o local e que não seria em um só dia que eu iria conseguir ver tudo. O dia passou rápido, mas a noite não passava e eu estava ansiosa demais para dormir. Somente depois das 4 da madrugada consegui pegar no sono e quando acordei, Cássio não estava mais na cama. Me levantei e me juntei a eles no quintal do bangalô que mais parecia a floresta encantada dos desenhos animados da minha infância. Ellen, eu juro a você em seus escritos que aquilo parecia a floresta da Branca de Neve. Eu nunca imaginei ver tantos animais de pequeno porte e tantas plantas em um único lugar. O avô de Cássio me tomou pelo braço e saímos caminhando pelo bosque adentro, e ele me mostrando cada detalhe do local como se aquilo fosse necessário. E parece que ele adivinhou meus pensamentos, porque antes que eu abrisse a boca, ele me disse que era necessário para que eu entendesse e sentisse a natureza detalhadamente. Passamos boa parte do tempo entre plantas e bichos e só saímos de lá na hora do almoço. Aquele lugar tinha algo peculiar que eu não sabia o que era, mas eu sentia cada vez mais interessada e atraída por ele. O Sr. Miyashiro entendeu que algo havia me chamado a atenção naquele lugar e disse que, assim que eu me abrisse para o improvável, compreenderia o que estava ao meu redor. E assim, seria mais fácil uma comunicação real com o sobrenatural. Mais uma vez eu não entendi muita coisa, mas, por educação, concordei e pedi licença me retirando para um descanso vespertino. Mal peguei no sono e sonhei com uma criança me chamando para dentro do pequeno bosque, pedindo que eu a seguisse, que ela me mostraria algo entre os arbustos, e não era para ter medo. Segui a criança até um ponto da floresta e, ao pé de uma árvore, ela disse que era para eu voltar ali ao cair da noite, e naquele mesmo instante, acordei com a nítida sensação de ter estado no local citado no sonho. Aquilo estava realmente mexendo com os meus nervos. Eu estava ficando impressionada demais com tudo aquilo. Certeza de que era o local tranquilo e aquilo estava me influenciando, porque os meus dias eram sempre de correrias e desafios, que muitas vezes eu mesma me impunha como forma de crescer profissionalmente. Minha carreira é muito importante para mim e eu reconheço que às vezes a coloco acima de tudo, inclusive de mim mesma,
a ponto de não ter me dado conta do que estava acontecendo em meu organismo. A noite chegou. Por várias vezes, entre conversas e pensamentos, eu me sentia tentada a ir até os arbustos como no sonho. Mas como eu faria isso sem ter que dar explicações aos outros? Chamei o Cássio no canto e disse a ele o que estava acontecendo, e ele, inexplicavelmente, diz ter tido um sonho semelhante na noite anterior, onde uma criança dizia a ele que me levaria ao bosque e ele não precisaria se preocupar, que ela me conduziria em segurança na ida e na volta. Perguntei a ele por que não me disse e ele alegou achar tudo muito louco, apesar de ter crescido em meio àquele lugar tão lindo e misterioso ao mesmo tempo. Pois bem, lá fui eu sem dizer uma palavra nem olhar para trás. Eu não sabia o que estava fazendo, mas sabia que se não o fizesse, não teria sossego para dormir em paz. No interior, o céu é mais limpo, mais claro e as estrelas bem mais brilhantes. O bosque estava claro e os sons dos grilos pareciam uma sinfonia natural. Com muita segurança de um lugar tranquilo, fui seguindo o bosque adentro e, chegando próximo a uma árvore frondosa, a reconheci como sendo a do sonho. E eu me achei ridícula por estar ali a uma hora daquelas e comecei a rir de mim mesma. Bom, já que eu estava ali, resolvi reproduzir o sonho e me sentei no caule da árvore. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo aquele oxigênio entrando pelos meus pulmões. E a sensação era maravilhosa. Era como se, além dos meus pulmões, ele percorresse todo o meu corpo, e aquilo era renovador. Fiquei ali curtindo aquele momento mágico e, sem perceber, comecei uma meditação. Como assim uma meditação? Eu nem sabia meditar, mas, por uma intuição que eu não sei de onde vinha, comecei uma meditação relaxando aos poucos. Em algum momento daquela meditação, eu adormeci ali sentada e, mesmo sonolenta, eu ouvia uma risadinha de criança ao longe, mas eu não conseguia abrir os olhos. Eu estava em um estado hipnótico, mas eu sentia tudo ao meu redor. E era tudo muito confortante. Eu não sentia medo de nada. Pouco tempo depois, eu apaguei de vez e só acordei no dia seguinte, já no quarto onde estávamos hospedados, na casa do avô do Cássio. Me levantei e fui ao encontro deles e tomamos café da manhã juntos. Senhor Miyashiro me olhava com um olhar manso e Cássio me abraçava com tanta ternura que não tinha como não sentir que algo havia acontecido. Então, perguntei o que estava acontecendo e disse que não me lembrava de ter voltado do bosque na noite anterior. Cássio me disse que voltei e fui direto para a cama sem falar nada com ninguém. Seu avô me olhava e disse que não era para me preocupar, que ficaria tudo bem comigo e era para aproveitarmos os dias restantes naquele paraíso. Eu perguntei ao Cássio se ele havia dito algo sobre a cirurgia para seu avô e ele me garantiu que não. E eu acredito, porque ele não mentiria para mim. Passamos os dias restantes ali e posso dizer que foram os melhores da minha vida. Sem estresse, sem poluição, sem perigos da cidade grande e sem aquela poluição visual e sonora. Tomava os remédios receitados pelo ginecologista com os chás de plantas que me eram oferecidos pelo avô do Cássio e quase não pensava mais no assunto, porque não havia muito o que se fazer sobre aquele assunto ali, naquela hora. Logo após o Natal, voltamos para nossa rotina para nos prepararmos para minha cirurgia, que aconteceria no dia 10 de janeiro. E no dia 7, fomos ao hospital para a realização de alguns exames pré-operatórios. E quando chegou a vez da ultrassonografia, a médica que realizaria o exame disse que não conseguia visualizar o tumor
e que provavelmente o aparelho devia estar com algum defeito. Fomos a uma outra sala onde havia um outro aparelho e novamente nada foi visualizado. Entramos em contato com o médico que faria minha cirurgia e ele trocou o pedido para uma tomografia. E ao realizá-la, inexplicavelmente o tumor não foi visualizado pelo exame também. Outros exames foram realizados e nada, nem resquício do tumor foi detectado. Era como se ele nunca tivesse estado ali. Eu não sei, eu não sabia o que pensar. Eu não conseguia imaginar nada que possa ter acontecido, a não ser o fato ocorrido no bosque naquela noite e as palavras do avô de Cássio que não saem da minha memória até os dias de hoje. Quando você aceitar o improvável e se abrir para o que está ao seu redor, compreenderá o poder da natureza e estará pronta para um contato real com o sobrenatural. Hoje, ao 6º mês de gestação, me preparo para ser mãe de um menino e, a pedido do avô do Cássio, vou passar alguns meses de minha licença maternidade naquele paraíso, em companhia dele, do Cássio e do nosso pequeno, tão esperado e amado Abner. Enfim, estamos no início de nossa família que sempre sonhamos e que só foi possível por alguma intervenção que gosto de pensar que aconteceu naquele bosque, naquela noite, e que a criança que sonhei e ouvi naquela noite é o tal espírito da natureza que o senhor Miyashiro tanto citou nos dias que estávamos hospedados em sua casa. Em breve, nosso pequeno Abner conhecerá e desfrutará do melhor lugar do mundo e do melhor bisavô que ele poderia ter. Boa noite.